Olá pessoal, beleza? Aqui tá tudo jóia, espero que com você também. Eu tô com aquele vídeo em mão já vou postar ele na internet agora. Eu tô de saída, mas eu vou jogar o vídeo. Bom, essa é a conclusão da bomba de direção da Blazer 4.3 V6. Obrigado a todos que estão assistindo os vídeos, obrigado a todos que estão dando uma força, a Denilson, Ricardo, pessoal que está se inscrevendo, pessoal novo, todos o pessoal que está aí com algum tipo de problema na caixa de direção, tenta fazer isso antes, tá? E lembrando, pessoal, não precisa tirar a bomba de direção para você acessar essa pecinha que eu estou falando para vocês. Então, antes de você querer ou tentar tirar a bomba de direção, tudo isso dá para ser feito com ela no lugar. Você vai tirar a válvula, vai apertar com o dedo lá, ver se o pistãozinho está entrando e saindo, aí você vai tirar o dedo com tudo. Eu estou explicando tudo isso nesse vídeo. Deus abençoe, grande abraço. Alex MacGyver Vídeos. Bora lá! Bom pessoal, tudo bem? Eu vou terminar para vocês agora aquele vídeo da bomba de direção da Blazer. Vou terminar ele e mostrar para vocês a conclusão. Que fim deu, tá bom? Deu certo, a direção ficou boa, ficou perfeita. Então, eu quero dar essa força para vocês, mostrando como é o reparo desse defeito, tá bom? Aquele nhé que a Blazoka faz. É um dos defeitos, é esse modo que eu fiz, que resolve, pelo menos da Blazer 4.3 V6, ok? Então, eu vou soltar esse vídeo para você. Fique ligado que vai ser muito importante. Você tem sua Blazer, sabe que a manutenção não é uma manutenção muito baratinha de fazer. Não digo no carro todo, mas assim, bomba de direção é um custo caro, independente de qual carro seja. Câmbio, diferencial e fazer o motor, né? Mas tirando esse tipo de coisa, uma coisa que estraga muito com o tempo, bomba de direção sempre dá um problema, dependendo de como a pessoa também utiliza o carro, dependendo da frequência que a pessoa troca o óleo. O óleo de direção tem que estar sempre limpinho, gente, sempre limpinho. Escureceu um pouquinho, mudou de cor um pouquinho, troca, porque qualquer resíduo de metal que fica ralando lá dentro vai moer a sua bomba de direção, tá bom? Então, a bomba de direção, o óleo custa tão pouco dentro do prazo que ela tem a vida útil, que, olha, sinceramente, compensaria todo ano a gente trocar o óleo da direção. Vai fazer 4 anos que eu tô com a Blazoka aqui, creio que já vai fazer 4 anos a 4 anos e meio. Então, dentro desse tempo aí, eu já troquei 2 vezes o óleo da direção. Teve uma vez que deu um probleminha fora desse negócio do óleo, tá? Por isso que eu abri, desmontei, fiz uma limpeza na bomba, fiz, ficou tudo perfeitinho, fiz, coloquei de volta, mas a bomba tava nhec. Só que eu não havia desmontado a válvulinha que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Segue aí no vídeo que eu vou mostrar como funciona essa pecinha tão pequena, tão minúscula, que bombeia e libera o óleo e trava o óleo e faz tudo aquilo que é necessário para a direção funcionar bacaninha direitinho. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui para a região do nosso trabalho. Uma madeirinha aí. Bom, gente, eu coloquei aqui na bancada e deixa eu ver como é que tá aqui a claridade. Acho que assim, assim deve ficar
bom. Espero que dê certo. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui está a bomba. Vamos colocar um flash para dar uma clareada. Para abrir, eu já tirei o anel daqui, tá? Agora vou puxar, ó. Para você tirar isso aqui, depois que já soltou, aí você puxa assim, ó. Tem essa peça, tem a mola, que é o chapéuzinho, que encaixa lá, tá? Aqui, ó. Tá um pouquinho duro, mas é que eu não quero fazer força. Já soltou. Bom, eu não vou tirar isso aqui para mostrar para vocês, né? Depois eu vou ter muito trabalho para pôr de volta. Vamos à válvula, que é o interessante. Desculpa, pessoal, eu quero mostrar tudo tão bacaninha, tão direitinho para você não passar tudo que eu passo. Mas tem hora que não dá. Bom, essa peça aqui é o pistão que eu tô falando em todos os vídeos, ó. Ó como ele é, tá vendo? Ó, eu empurro, ele volta, ó. Tá vendo? Por quê? Por causa da mola. Essa peça é a que faz o trabalho praticamente principal, que faz a tua bomba liberar óleo para a caixa de direção. Então, pessoal, essa aqui, como eu falei, ó, tá furada a redinha. A única redinha que tem na direção da Blazer 4.3 V6 é essa redinha aqui. Essa é uma porca 11, tá? É como se fosse uma porca 11, vai. A cabeça dela é 11. O buraco dela é o buraco de uma porca 11, tá certo? E a redinha é do tamanho do buraco, para vocês terem uma ideia. Então, essa daqui tá furada. Por quê? Por causa da impureza. Tinha pedacinhos de casquilhos, né? De coisa de crosta que foi criando lá dentro. E esses pedacinhos aqui, com tanta pressão, a bomba fazendo pressão, porque queria passar óleo por aí, que furou a redinha com um desses cacos aqui, furou a redinha, tá? Acabou atravessando, mas aí foi entupindo e danificou essa peça. Em que sentido? A peça ainda está utilizável, certo? Ela está utilizável. Mas a peça não queria sair lá de dentro. Você vê que agora ela entra, ó. Ó, eu posso empurrar ela até o fundo, ó. E ela volta e até cai, ó. Vendo? Antes, quando eu abri essa bomba de direção, eu não mexi aqui, tá? Eu só mexi aqui onde fica as palhetas. E o que acontece? Na região que ficam as palhetas desgastam, e é onde a palheta passa cavando o óleo assim, ó, ela passa raspando o óleo como se fosse um rodo, eu já expliquei no outro vídeo. Então as palhetas tem um monte, tem 10, se eu não me engano, e elas ficam passando assim, raspando o óleo para trazer pressão, para sair pressão aqui, tá? Aí essa válvula, vou destampar aqui, eu coloquei uma tampinha porque eu enchi a caixa de direção do carro com um pouco de óleo diesel e um pouco de material para fazer a limpeza lá dentro e deixei aqui tampado. Enchi até a boca do gargalo, tá? Enchi até a boca do gargalo e depois que estava tudo cheio eu tirei isso aqui, essa borracha, para vazar o óleo de uma vez, vazar toda a sujeira que pudesse estar lá dentro, tá? Então essa peça funciona assim, gente, ó, eu vou tirar a mola lá de dentro, tirei, funciona assim essa peça. A mola vai primeiro, segundo vai essa peça aqui, e em terceiro vai essa peça aqui. Essa que eu estava querendo explicar para o Adenilson, para o Ricardo, para todo o pessoal do grupo, do Clube Blazer, dos clubes de carros. É aqui que está o segredo, gente. Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Bom, então a mola vai no buraco, ó, nesse buraco aqui.
Depois vai essa peça, que é o pistãozinho, é um pistãozinho. Aqui, gente, não é anel não, aqui é... Ó, aqui é um cortezinho que tem, um fiozinho só de um corte. E aqui tem dois. Por quê? Conforme esse pistãozinho fica trabalhando lá dentro, vai e volta, vai e volta, vai e volta, assim, ó, ele fica raspando sujeira. Então, aqui é um risquinho só, pena que, não sei, espero que dê para vocês verem direitinho, ó. É apenas um risquinho, cabe uma linha de pipa aqui. Vou falar um português que todo mundo conhece, tá? Você vê, para você ter uma ideia, ó, tá vendo esse fio aqui? Ele já não cabe aqui, olha, ó, é um fio fininho, é super fino esse fio, mas ó, não entra, tá vendo? Não entra nem nesses que são mais grossos, ó. Então, é um filete só, tá? É um filetezinho, como se fosse uma linha de pipa mesmo. Aqui é um pouquinho, dá uma linha de pipa e meio, cada cortinho desse. Então, com o tempo, ele vai raspando e atraindo aqui para dentro, acumulando a sujeirinha aqui e tal. Mas é sujeira, gente, eu vou repetir, é sujeira de 10 anos, 15 anos com óleo puro, tá? Vai dar uma sujeirinha que vai entupir um pouco e talvez só entupir aqui. Só que acontece, esse daqui já está entupido. Como eu falei para vocês, a pessoa colocou nesse carro aquela farinha de trigo, porque tem uns vídeos no YouTube que o pessoal está colocando farinha de trigo na sua direção hidráulica. É uma peça poderosa, grossa, super resistente, tá? Então, mas o que acontece? Também é uma peça frágil, ela se torna frágil, essa peça, porque essa válvula, ela faz o trabalho. Eu vou colocar aqui, pessoal, porque eu não apertei, tá? Não tá apertado, então eu vou colocar esse alicate aqui, já direto na peça, não vai danificar, tá? E é um aço poderoso essa pecinha aqui. É tipo aço cirúrgico, mais ou menos. É uma coisa muito resistente, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Essa pecinha aqui, ó, que eu falei que parece uma porca 10 com uma redinha, ela é a única rede que coa o óleo, tá? Ela tem, ó, um furinho minúsculo, como se fosse um giclezinho de carro, de carburador, um carburador de Fusca, ó, esse furinho. É um giclezinho do Fusca 1300, faz de conta, ó, furinho lá. Tá vendo, ó? Ó o furinho dentro lá, ó. Beleza? Bom, ó, tem essa peça. Quando você tirar da sua, vê se não tá furado igual essa. Se tiver furado e você não tiver como fazer uma outra redinha para por aqui, não tiver algum... ainda não inventei nada para fazer aqui, tá? Eu não sei se pôr uma redinha aqui, se ela não vai soltar. Acho que essa redinha já é soldada aqui. Então, tem que pôr um óleo muito limpo, gente. Muito limpo mesmo. Bom, tá aí. A esfera caiu. A esfera. Vou mostrar direitinho para vocês. Dentro da válvula, olha o que tem, ó. Tá? Deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver a peça que eu estou falando, tá? É o pistãozinho, então, eu tirei o alicate para você entender. Ó, dentro do pistãozinho, tá super limpinho, eu limpei. Vai a mola. Depois vai esse, que parece um preguinho, ó. Como eu falei para vocês. Ele tem, ó, ligação. Ele tem como se fosse aqueles apoio de bolinha de golfe, quando os caras vão jogar golfe, é idêntico. Que a bolinha fica em cima, a bola de golfe. Aí, ó, que bacana. Só que é uma válvula, tá? Então, ele vai aqui nessa mola. Aí vai a esfera em cima e eles vão lá dentro, certo? Assim. E depois vai essa peça que tem a redinha, ó. Tá conseguindo compreender? Então o que acontece? Quando pega muita pressão aqui, ó, que o óleo entra por aqui e sai por aqui, ó.
Tá vendo? Ó, tem 2 furos. Pega tanta pressão o óleo, tá? Ó, deixar lá dentro para não perder. O óleo pega tanta pressão para entrar aqui que ele consegue empurrar aquela esfera. A esfera fica tampando o buraco dessa pecinha aqui. Ela fica tampando esse furo para não entrar óleo. Então, quando o carro funciona, o óleo empurra essa mola com a esfera com tanta força que sai por aqui o óleo. Saindo por aqui, ele fica movimentando esse pistão aqui para cima. E essa peça aqui, ó, agora eu vou mostrar para vocês o segredo do conserto, tá, pessoal? Essa peça, ela fica aqui em cima do pistão e ela não pode ter nada de desnível aqui, nada de desnível, tá? Ela é uma peça muito perfeita e ela tem que ficar super reta aqui. Então, você, para acertar essa peça aqui, ó, tá vendo que o bico dessa aqui tá um tortinho aqui, ó? Eu vou pôr aqui de novo, porque aqui dá pra ver direitinho, ó. Tá vendo uma pintinha aqui? Essa pintinha é um amassadinho, ó. Eu não sei se é um desgaste. Sabe o que acontece muito com essa peça aqui, ó? Quando a pessoa vai colocar aqui, às vezes a pessoa derruba no chão. Aí amassa. E a pessoa coloca essa peça mesmo amassada. Ela vai aqui em cima, ela só vai encostada. Porque a pressão é tanta que esse negócio fica encostando aqui assim, tá? A pressão, o óleo sai por aqui, ó. Tá? Ele vem por aqui, ó. Vou falar direitinho, vou colocar assim. O óleo entra por aqui com muita pressão, empurra aquela esfera com a mola, sai por esse furo, entra dentro da bomba da direção hidráulica, aí volta por aqui, sabe? Ele entra lá dentro, circula lá dentro, volta por aqui, passa por esse furinho, ó, passa por dentro da bomba de novo, passa por esse furinho minúsculo, aí então que ele sai por aqui, ó. Aqui é conectado a mangueira com aquela porca 16, tá? A mangueira da pressão que vai para a caixa de direção. Essa peça, gente, ela tava cheia dessas fagulhas aqui que eu tô pegando para mostrar para vocês, ó. Olha o tamanho do furinho, olha o tamanho das peças, das casquinhas, ó. Tava tudo entupido, essas canaletas, tava entupido, os buracos lá dentro da mola, lá tava tudo zoado, ó. E a peça tá impecável, a bomba de direção tá maravilhosa, tá impecável, tá nota 1000. Vou tirar o flash agora. Então, o que acontece? Essa peça aqui, vou ter que acender de novo, senão você não vê. Bom, essa peça aqui, ela tava com a borda dela meio assim, ó. Tá vendo? Aqui esse amassadinho. Ô, louco. Tá vendo esse amassadinho? Ele ainda continua, só que pelo lado de fora. Você vê a borda agora como tá retinha, ó. Olha que bonito. Tá vendo? Ele continua com um amassadinho só do lado de fora. Como é a forma de lixar isso aqui, gente? Porque isso aqui, você não pode pegar uma lixa e fazer assim com ele, ó. Nunca, jamais. E nem essa aqui, muito menos, fazer isso também. Essa peça aqui é só você limpar com o dedo mesmo, raspa a unha, tá? Ela tem até a marquinha, ó, dessa peça, tá vendo? A marquinha dela ali. Então, eu vou ensinar você como fazer o lixamento perfeito para essa peça não ficar assim, ó, vazando o ar, nem assim, nem assim, nem assim e nem assim, tá? Ela tem que encaixar perfeito. Por quê? Porque lá o buraco é um cilindro perfeito. Então, se isso aqui ficar meio torto assim, ó, você lixar o bico dele ficar torto, nunca mais ele vai tampar aqui o buraco. Nunca mais ele vai tampar isso direito. Ele vai ficar pegando assim. E aqui é onde fica aquele barulho. É porque fica
passando o óleo totalmente desreguladamente. Nossa, agora foi, hein? Totalmente desreguladamente. Então eu vou ensinar você a lixar. Você vai pegar uma lixa 220, essa aqui é 180, mas eu vou só mostrar para vocês. Vocês vão pegar uma lixa 220. Não tenha pressa, por favor, não tenham pressa de fazer isso. Você vai pegar um material bem reto, tá? Ó, aqui é plástico, mas é só para mostrar para vocês. Vocês vão pegar um material reto. Não vai me pegar uma madeirinha mal feita dessa aqui não, por favor, pelo amor do Senhor. Não pegue. Pega uma peça, se você tiver um ferro muito reto, ou uma coisa muito reta e dura, não vai pegar um chinelo novo, nada disso, pessoal, por favor. Você vai pegar, vou tirar o flash aqui, para economizar a bateria. Você vai pegar um material reto, uma mesa, um vidro, que é uma coisa muito reta, que você não vai errar. Pega um vidro, um pedaço de vidro. Aí você vai colocar a peça em cima. Vou fazer aqui só para fazer de conta, tá? Vai colocar em cima do vidro. E vai fazer assim, ó. Vai colocar a peça. Vai colocar o seu dedão. Tá? Só que em cima, assim. Eu vou fazer assim só para você poder enxergar. E vai fazer isso, ó. Girar. Devagarzinho, igual eu tô fazendo mesmo. Aí você vai pegar, mudar o dedo de posição, girar de novo, ó. E tenta, por favor, sempre deixar muito no centro, ó, o peso, tá? Aí você vai fazer isso. Eu tô até, na verdade, tô lixando aqui, tá? E tenta fazer a peça ficar parada. Então, tenta pegar uma chave, ó. Isso aqui dá certinho, ó, uma chave 11, ó. Não fica folga nenhuma. Então você pega, coloca a chave 11 aqui assim, ó, e faz isso, ó. Tá vendo? Rodou? Deixa eu colocar aqui de novo. Ó. Vira o dedo, ó. Roda de novo. Tá vendo? E aperta bem essa chave aqui para ela não soltar, tá? Aí pega, aperta de novo, vira o dedo e vai fazendo isso, ó. Olha que bacana, tá vendo? Você vai fazer isso. Aí, com certeza vai ficar um pozinho aqui dentro. Por favor, você pega um paninho, limpa aqui dentro. Depois lava essa peça com óleo diesel para sair todo o pozinho que ficou do ferro, porque você acabou de lixar. Então vai ter pedra, vai ter pó de pedra e pó de ferro aqui. Olha que bonita que tá a peça, tá vendo? Aí depois que você lixou, limpou, fez tudo isso, você, meu querido, vai fazer o seguinte. Você vai pegar a pecinha, o pistãozinho, vai pôr ele aqui em cima e vai olhar contra a luz. Se possível, liga o flash do celular para você poder ver se ela ficou alinhada, tá? Se não tem nenhuma brecha nessa peça, que ela tem que ser muito perfeita, tá? Aí dá uma esfregadinha assim, ó, segura bem baixo aqui, ó, e dá uma esfregadinha para lá e para cá, porque a cabecinha desse pistãozinho, ele tem uns riscos em círculo. Então você fazendo assim, ó, você acaba dando uma alinhada também, ó. Aí gira ela e faz isso. Gira ela de novo e faz isso, para ele assentar direitinho, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu vou colocar aqui só para não perder essas peças. Eu vou soltar esse vídeo no ar e vou também soltar ele novamente depois editado, tá? Porque eu tô com muito medo de perder vídeo. Eu já perdi muitos vídeos essa semana, pessoal. Meu celular não tá muito legal, tá muito bacana. Ó, vou pôr a mola, vou colocar, ó, o pistãozinho, vou jogar um sprayzinho de óleo lá dentro. Agora eu vou colocar o pistãozinho. E agora vem essa peça que eu falei para vocês. Ó, tem que forçar ela para dentro. Então é isso, tá bom? Essa pecinha aqui é a principal
da Blazer 4.3 V6, a válvula principal que quase, olha, se não tiver estragado as palhetas do seu carro, é certeza, faz primeiro isso. Isso aqui você não precisa tirar do carro, gente. É uma dica super 1000 essa daqui. Por favor, você que tem Blazer, compartilhe, ajuda os seus amigos. Não precisa tirar do carro, tá? Essa aqui tem acesso, ó. Você entra pela frente do carro, levanta um pouco a frente do carro. Você vai ter acesso a mangueira que é 16, tá? Então você vai pegar 16, arrancar a mangueira, o óleo vai vazar todo. Depois que ele vazar todo, deixa uma bacia embaixo, tal. Depois coa o óleo com pano ou compra um óleo novo, é melhor. Depois que você fez isso, tira essa porcona. Essa aqui eu não tinha essa chave, gente. Então eu que fiz essa chave. Essa aqui era uma 7/8. Tá vendo? Ó? Eu gastei aqui o meio dela. Que chave bacana que ficou. E aqui eu esmerilhei naquele motor que eu fiz, aquele esmeril que eu fiz com motor de tanquinho. Tá vendo como já serviu? Olha que chave bonita. Ó, essa eu que fiz, ó. Olha, pessoal, fiz a olho, ó, tudo a olho, ó. Tudo na mão, ó. Não tem quase folga, nem a chave de fábrica é assim. Viu que bacana? Ó. Ó. Que bacana, ó. Então eu que fiz essa chave. Ela era uma 7/8 e agora acho que é tamanho, acho que ela ficou tamanho 24, né? Por aí, mais ou menos. Então é assim que a peça vai, ó. Tá? Lembrando você, não precisa tirar a bomba de direção do carro, tá? Você acessa essa porca aqui grande, tá? Deve ser número 22, 24 por aí. Você acessa essa aqui. Mas primeiro você tem que soltar a mangueirinha que vai aqui, tá? Tem a mangueira aqui, você solta ela primeiro, deixa o óleo vazar, aí depois que você vai tirar essa aqui. Você tirando essa, aí você vai fazer o seguinte, deixa eu tentar tirar rápido aqui. Quando você tirar essa peça, você viu que o meu já pulou? Quando você tirar essa peça, você vai apertar com o dedo esse aqui, ó, ele tem que ir para dentro e para fora, ó. Tá? Aí você empurra ele lá pra dentro e faz assim, ó, solta com tudo, ó. Aí faz de novo, ó. Aí ele sai e você pega ele, tá vendo? Aí você prende aqui no meinho com o alicate, por favor. Não vai colocar o seu alicate nem aqui nessa cabeça e nem aqui, tá? Por favor. Aqui não tem problema, você coloca um alicatinho de pressão com uma borracha de preferência ou com um pedaço de papelão, tá? Põe um papelão aqui, dobra o papelão. Eu vou mostrar pra você. Pega o papelão assim, ó. Dobra o papelão, assim. E pega com o alicate aqui, tá? Ó. Pra não danificar. E tem que ser um alicate certinho, gente. Ó, igual esse aqui, fininho. Aí você aperta pra poder tirar essa porquinha aqui 11, ó. Que ela é dura, hein? Ela é dura de sair. Tá bom? Porque a direção ela esquenta muito e acaba travando, né? Ferro com ferro, tá bom? A minha, sabe o que eu fiz? Eu esquentei aqui, ó. Eu tenho um maçariquinho. Esse maçariquinho aqui já vai ter uns 5 anos comigo, ó, que bacana, ó. Aí eu esquentei aqui, ó. Não esquenta a porca, gente. Esquenta aqui, ó. Você vai esquentar aqui, ó. Ó que bacana, ó. Tá bom? Vou colocar aqui. Ó. Você vai esquentar aqui, ó. Tá? Quando o calor estiver já passando pro seu dedo, aí você pega e prende ele, né? É melhor já deixar preso e solta, tá bom? A porquinha vai sair. Agora o negócio tá quente. A coisa aqui tá quente, pessoal. A coisa aqui tá fervendo. Bom, então é isso, ó. A peça tá lá, tá bom? Opa. Ó. Tá bom? Para tirar, então, ele tá lá no carro, você faz assim, ó. Ele provavelmente não vai sair assim tão simples, é porque o meu tá super limpo agora, né? Essa peça eu acabei de limpar, então tá saindo fácil por isso, mas ela não sai tão fácil assim, sabe? Você tem que ficar empurrando e voltando, até o óleo sair, o óleo que tá lá dentro vazar, porque senão ele fica pegando pressão. Aí você fica fazendo assim, ó, que uma hora ele vai sair. Fica cutucando lá. Não, por favor, não cutuca com chave, gente, de ferro. Não cutuca com nada de ferro. Cutuca com um cabinho assim, ó. Ó, esse é perfeito, ó.
pega um cabinho de plástico ou um cabo de madeira. Por favor, senão você vai danificar a cabecinha do pistão lá, aí você vai perder sua bomba de direção, vai perder o pistãozinho, né? Quem é que vai te dar um pistãozinho desse de outra bomba? Cada bomba tem o seu pistãozinho, então geralmente você vai achar isso aqui usado, retificado, sei lá, se achar. Vão querer te vender a bomba inteira, que é o que queriam fazer comigo. Ah, compra uma bomba inteira que fica bom, é claro. Compra outra Blazer, a minha 98. Compra uma Blazer 2010, uma 2006 que fica bom, é claro. Eu quero ver consertar. Então, gente, Deus abençoe, grande abraço. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem me ver. Vou colocar meu óculos aqui, meu óculos de finalização. Aí, o cachorrinho tá aí, super falante. Está em todos os vídeos. Cachorro, carteiro, o cara que mede a luz, o cara que vende pão. Todo mundo tá aí nos meus vídeos. Eu vou colocar aqui de novo. Colocar não, tirar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então é isso, pessoal. Grande abraço, Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo seja bacana para você. Compartilha com seus amigos que tem a Blazer 4.3x6, que a bomba é desse jeito. Eu não sei se as outras, a bomba é parecida ou é igual, ou se muda a sua carcaça. Não sei, tá bom? Eu não conheço muito disso não. Mas eu tô tentando ajudar. E da melhor forma, tá bom? Agora mesmo, ó. Eu preciso dar uma saidinha, mas eu queria cumprir o que eu falei de mostrar esse vídeo aqui para vocês. Grande abraço, beijão, fiquem com Deus, Deus abençoe você, sua casa, sua família. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Alex MacGyver Vídeos.